Fala, meus queridos, estamos iniciando mais um bate-papo aqui, um podcast Papo de Açaí. Estamos aqui no episódio 02 e a gente veio aqui, como sempre, abordar assuntos importantes para a população, abordar a questão que realmente vai impactar de forma positiva no bolso da população. Esse é o nosso lema aqui, de buscar assuntos importantes, assuntos que vão impactar de forma bem positiva com relação à sua economia, enfim, abordar assuntos bem práticos, tá? Então hoje a gente está iniciando esse podcast a respeito do assunto da energia elétrica, No anterior a gente falou sobre o açaí, não é isso, Helenius? Sim. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a população, que é justamente a questão da energia elétrica, A gente vê muitas pessoas reclamando a respeito do assunto. Então, para falar sobre esse assunto, eu teria que trazer uma pessoa, que é uma pessoa que saiba a respeito do assunto, que tenha conhecimentos técnicos. Então, estou trazendo aqui o nosso amigo Marcelo, que ele vai já se apresentar. Ele é formado em eletrotécnica e engenheiro elétrico em formação. Então, é uma pessoa capacitada para estar conversando com a gente aqui de forma técnica, também numa linguagem que a população possa entender. E a gente vai abordar aqui esse assunto tanto de forma simplificada, para cada um que possa entender, mas em alguns momentos o Marcelo vai ter que realmente, Marcelo, falar um pouco mais técnico para que seja também seja entendido de forma mais profunda o assunto, tá bom? Eu vou deixar aqui o nosso amigo Marcelo se apresentar, falar um pouco, da história dele, falar um pouco da biografia dele, falar um pouco da formação dele, e a gente já vai em seguida iniciar o assunto, tá bom? Marcelo, fica à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo Gomes, tenho formação em eletrotécnica e estou cursando engenharia elétrica no 4º semestre. Primeiro, é um prazer estar aqui no podcast, um programa que traz muita informação para a população. Nessa noite nós vamos estar abordando um assunto muito complexo, um assunto que vem tirando o sono de muita gente, Hoje eu atuo na área de energia solar, Hoje eu trabalho diretamente com esse público, um público carente, um público de necessidade, e viemos aqui de Tailândia para trazer mais novidades para a população mojuense, trazer informação, que é o principal, esclarecer dúvidas, Então você que está nos assistindo nesse momento, tiver dúvida, mande as suas dúvidas, porque eu creio que nessa noite nós vamos ter muitas dúvidas e vamos poder esclarecer muita coisa. É isso aí. Então, Marcelo, para a gente iniciar já o assunto propriamente dito, qual a gente veio aqui para abordar, eu queria iniciar sobre a questão da energia elétrica lá no passado um pouco mais, Eu vou falar um pouco do meu conhecimento lá no passado. Eu lembro que a população, não só mojuense, mas a população no geral, deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu gostaria que alguém me falasse se está bom o áudio, se está todo mundo aí ouvindo o que a gente está falando aqui. Alguém pode dar um sim? Aí alguém que está nos assistindo pode dar um sim aí e falar se nosso áudio está tudo ok, para a gente dar continuidade. Tem alguém aí que possa dizer um sim? Vou aguardar aqui, enquanto alguém possa dizer para a gente vai dando continuidade aqui. Mas eu creio que estão ouvindo o nosso áudio perfeitamente, Então, Marcelo, no passado a gente via que as pessoas não se preocupavam tanto com a energia elétrica, Eu acho que você é conhecedor dessa realidade. Eu vejo meus pais, eu era bem mais jovem, e eu via que meus pais não se preocupavam tanto com essa questão do valor da energia elétrica, E até a gente via que as pessoas não tinham uma certa economia com relação ao assunto, E isso, depois de um tempo para cá, aconteceu que as pessoas começaram a ter uma preocupação muito grande com a energia elétrica, Opa, Pedro Martins, obrigado. Obrigado por dar o feedback aí que o áudio está tudo ok, Beleza. Então, antigamente não tinha esse problema, acho que não pesava tanto, na cesta básica, vamos dizer assim, da população, então a gente não via tanta preocupação. Eu via que, a gente sabe muito bem, que mudou muito a questão do valor da moeda, mas não era uma preocupação, eu via que meus pais não se preocupavam tanto. E depois de um tempo para cá, a gente viu que é uma preocupação muito grande. Eu conheço pessoas que têm o valor da sua energia elétrica que compromete 30%, 40%, do seu ganho mensal, principalmente o pessoal aí que é assalariado, a gente vê que sofre, Marcelo? Sofre com essa questão da energia elétrica. E isso de um tempo para cá mudou bastante. Hoje a energia elétrica é uma preocupação para a população, não só mojuense, grapimiriense. Inclusive a gente queria mandar um abraço aí para o pessoal do Miri, de Abaetetuba, Acará, enfim, toda a região do Baixo Tocantins, pessoal também de Belém que assiste a gente bastante. No último podcast, a gente teve Tailândia também. Tailândia, isso. Inclusive o nosso amigo Marcelo, veio para nos prestigiar aqui com o assunto. Então eu queria mandar um abraço para todos os nossos telespectadores dessas áreas aí.
E então a gente viu que é uma preocupação muito grande hoje com a população com relação à energia elétrica. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente onde que aconteceu essa mudança, né? O porquê que antes as pessoas não tinham essa preocupação e hoje tem realmente essa preocupação. Aborde um pouco a respeito desse assunto. Vamos lá. Nós devemos entender que a energia elétrica teve uma transição muito grande. Hoje nós temos um déficit muito grande em usinas, né? Hoje está escasso. Hoje no Brasil, se nós formos avaliar, não tem mais lugar para construir usina hidrelétrica. Né? Então nós temos aí algumas fontes de energias, eólica, energia solar, energia produzida por carvão, só que são energias, o carvão, por exemplo, polui muito, então não é tanto usado. Hoje o número maior de produção de energia, ela em primeiro lugar ainda é hidrelétrica, já estamos em segundo lugar com energia solar, vindo muito forte, e a energia eólica. Mas a região do Pará é uma região que não venta muito, então nós não conseguimos ter esse investimento. O investimento para a eólica é altíssimo, muito alto. Antigamente tínhamos muito motor. No estado do Pará, nós temos algumas cidades ainda que ainda utilizam motores, mas esses lugares temos problemas de pico de energia, temos muitos problemas. E recentemente agora, em algumas cidades do estado do Pará, foi feita uma transição da energia automatizada. Né? Para alguns que não sabem, o que é energia automatizada? Antigamente necessitava de um profissional para cortar a energia. Hoje ela é cortada automaticamente. Mas também tem uma vantagem, ela é ligada 20 minutos depois. Então, assim, teve essa transição. E entrou uma nova concessionária no estado do Pará, onde o custo dessa nova produção, dessa nova tecnologia foi passada para o consumidor final. Então, hoje o estado do Pará ele concorre com o Rio de Janeiro entre uma das energias mais caras do Brasil. E nós deparamos também com muita queda de energia. O tempo fechou, choveu, temos muita queda de energia. Então nós estamos um pouco refém hoje das concessionárias. A energia... O inverno isso piora, né? Piora demais. Eu estive em Tailândia no domingo, nós estávamos na igreja e tivemos que terminar o culto mais cedo porque a energia ia e voltava a todo momento. Onde queima equipamento. Isso ocasiona queima de lâmpada, queima de computadores, queima de ar-condicionado, de geladeira. Já tem reclamação de população sobre esse déficit. Então, assim, infelizmente a nossa energia é uma das mais caras do Brasil e a qualidade da energia não está 100%. E olha que a concessionária ela tem investido, né, muito para a população em questão de energia, né? Nós acompanhamos o investimento que tem feito aí, mas infelizmente não está atendendo ainda a demanda da população. Né? Olha, pouco tempo atrás nós tínhamos muito problema aí que a distribuidora tinha a subestação principal que atendia Moju, Igarapé-Mirim, Mocajuba, Tailândia, algumas cidades aqui do Baixo Tocantins e em Vila do Conde. E no Brasil nós tínhamos essa quantidade pequena de energia. Então quando dava um pico de energia lá, nós ficávamos aí, acho que vocês já passaram 3 dias sem energia, 4 dias sem energia. Hoje o estado do Pará teve os investimentos. Hoje nós temos uma energia de muita qualidade. Porém, esse valor foi repassado para os clientes. Hoje, se nós formos avaliar como é que funciona a energia, para você que está me assistindo entender. Hoje ela funciona da seguinte forma. Você tem 3 modalidades de energia. Monofásica, bifásica e trifásica. Como é que funcionam os valores assim, Alessandro? Funciona da seguinte forma. A monofásica, o cliente vai pagar o consumo geral. Se você ficar 30 dias sem usar energia, viajar, o que você vai pagar na sua casa a energia monofásica? 30 kW. Tem muita gente que confunde. É o consumo mínimo que pode cobrar. Você usando ou não usando, o mínimo vai ser 30 kW. Tarifa mínima 30 kW mais iluminação pública. Vale salientar que a iluminação pública ela tem uma taxa de cobrança de cada município, nem todos são iguais. Varia. Moju é uma taxa altíssima. Tailândia é muito mais baixo que Moju, muito alta a taxa de iluminação pública. E essa iluminação pública, para que todos saibam e fiquem sabendo, que a troca das lâmpadas é a prefeitura que tem que fazer, porque a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura. Se você for lá há um repasse da concessionária para eles. Se você for na Equatorial, por exemplo, hoje, pedir, falar que a tua rua está sem luz, sem uma lâmpada queimada, eles vão te encaminhar para a Secretaria de Obra. Não vai ser eles que vão fazer a troca. Tá? E para que todos entendam também, a iluminação pública ela não significa
que você tem que estar com a rua iluminada. Iluminação Só pública, tem gente que pensa, né, Marcelo? Eu estou pagando iluminação pública, mas o poste lá de casa, a lâmpada está queimada. Mas ele não está pagando só por aquele poste. iluminação pública em todas as áreas. Praça, ginásio, onde tem área pública que tem iluminação, você está pagando por ela. Pagando por ela, né? Pouca gente sabe também que quem mora em zona rural também paga iluminação pública. Na zona rural? Na zona rural paga iluminação pública. A taxa é cobrada, vem na conta. Pode olhar na conta lá, ela tem lá embaixo, iluminação pública. A conta é bem discriminada. Quando você, por exemplo, não tem energia solar, você vai olhar na tua conta lá, taxa mínima, consumo. No decorrer do dia, as contas de energia elas são divididas em consumo. Por exemplo, A taxa é diferente para cada época cada do momento dia. do dia. Por exemplo, para que você saiba, o horário de pico, todo mundo fala horário nobre, é o horário da novela, né? 18 às 22 horas é o horário de taxa mais alta naquele momento. Tem regiões que chega a ser 1,24. Eu estava olhando a conta do Alessandro aqui, ele paga 1,15. E isso varia também por questão de quilowatts. Por exemplo, se você tem energia monofásica, você paga uma taxa. Se você tem energia bifásica, outra taxa. Trifásica, outra taxa. Então a gente tem que avaliar empresa, órgão público, então ela é dividida. Marcelo, há uma complexidade muito grande nisso, né? A gente vê você falar que é da área e é engraçado que é uma complexidade tão grande, né, nessa questão da energia que você às vezes com a sua fatura de energia você não consegue interpretar. Muita gente fica às vezes com a sua fatura em mãos e se não tiver uma pessoa que seja realmente profissional do ramo, você não consegue identificar. Você consegue identificar algumas coisas específicas ali. Mas como ele falou, é interessante que às vezes você pega ali a sua fatura e você vê consumo X, consumo X. Mas por que não soma todo esse consumo? Porque, como tu falou, são taxas diferentes de acordo com o dia. Um exemplo disso que eu vejo em algumas empresas, é tão alta essa taxa no horário de pico, tu falou que são das 18 às 22, não é isso? É tão alto, só para você ter uma ideia, que eu já vi algumas empresas que elas desligam e ligam os seus geradores que são movimentados por diesel. Olha só, compete melhor para eles gastar o óleo diesel do que pagar energia elétrica. Isso aqui a gente vê muito nas empresas, né? Então é uma complexidade muito grande realmente. Olha, eu trouxe uma tabelinha aqui para o pessoal de Moju, para os moradores de Moju, para você entender o que você está pagando de iluminação pública. Por exemplo, se você tem uma residência que gasta de 31 kW a 100 kW, você vai pagar iluminação pública 12,31. Se você gasta de 101 kW a 201 kW, 36,91 iluminação pública. De 201 a 301, 41,09. De 301 a 401, 61,29. De 401 a 501, 74,14. De 501 a 700... Esse valor que tu está falando aí é quilowatts. Quilowatts. De 501 kW a 751 kW, R$ 111,11. Por quilowatt? Mensal. Ah, tá, mensal. tá. Se você gasta média, de 751 a 1.001 kW, 145. De 1.001 em diante, 182,18. Então, assim, é muito alto. Aí, por exemplo, se nós fazemos um cálculo aí, um cliente que gasta 500 kW por mês, o que ele uma vai média pagar? de uma família pequena. O que ele vai pagar hoje para a Equatorial? 500 kW, 501, ele vai pagar R$ 74 de iluminação pública. Se ele for monofásico, ele vai pagar 30 kW. Se ele for bifásico, ele vai pagar 50 kW. Se ele for trifásico, ele vai pagar 100 kW. Como que eu descubro... E mais o consumo. E mais o consumo. Como que eu descubro esse quilowatt? Você vai olhar na tua conta e vai olhar o consumo lá. Aí você vai multiplicar a quantidade de quilowatt pelo aquele consumo maior. Ou seja, só para ficar bem claro, quanto maior o consumo, maior a taxa de iluminação pública que o cliente paga. Né? É por isso que eu vejo o pessoal fala, né? Mas eu pago iluminação pública, por exemplo, se eu não me engano, eu pago 111, se eu não me engano, em uma das minhas faturas. Aí um cidadão falou assim, você está pagando muito caro, lá em casa eu pago 56, você tem que ir lá na Equatorial reclamar porque está muito alto. Mas é aquilo que você falou, é por consumo. Lá o dele está numa outra faixa etária de cobrança, né? Tem a questão do consumo e também a questão do tipo de ligação dele, se é bifásico, se é empresarial, se é comercial, né? E aí tem toda essa situação realmente de complexidade aí. Agora, então vamos nos situar aqui para a gente traçar um caminho. A gente estava falando sobre essa questão da dificuldade antigamente, que não era tão grande como hoje. Mas a gente sabe na história que a energia elétrica também, muitos anos atrás, ela não era de uma empresa privada, ela era estadual. Agora vamos pontuar esse estatal. Ela era estatal, vamos pontuar.
Então, naquela época, as pessoas não se preocupavam tanto com a energia. Porém, nós tínhamos pontos negativos e muito negativos. Às vezes, quando ia embora a energia, pelo menos onde eu morava, e enfim, eu acredito que em alguns lugares também, ia embora a energia, para voltar a energia era 2 dias. Por quê? Porque não havia investimento, não havia uma questão de lucro, vamos dizer assim. Então, por um lado, você tinha uma energia muito barata, eu acredito, de certa forma as pessoas não se preocupavam, mas por outro, você tinha malefícios que realmente, eu via pessoas reclamar, foi embora a energia, né? Eu era do interior, então, vai embora, foi embora a energia, meu amigo. Se foi embora a energia depois das 6 horas, só vai voltar amanhã, sabe lá que horas, né? Então, desse lado, nós passamos agora para uma outra situação. Então, nós passamos a ter uma empresa que era estatal, agora era uma empresa particular, que, como o Lenilson Martins falou, que teve um investimento muito alto, nos últimos meses, nos últimos anos, um investimento mais alto ainda, com automatização, né? Que eu até brinco que agora não tem mais como o pessoal falar, não sobe no pote. Não tem mais isso, né? O cidadão, às vezes, quando ele via o barulho, ele olhava, o cidadão estava lá na escada. Já tem como fazer o gato, E aí, naquela época, o pessoal pegava, né? Eu via tem alguns vídeos até hoje, né? O pessoal já às vezes, com um teçado lá e mandar o cidadão descer. Hoje não tem mais, é automatizado. Aí tudo tem seu lado negativo e positivo. Porém, às vezes acontece algum motivo de você esquecer de pagar sua energia, é cortado, você liga para lá, inclusive você liga em poucos minutos. Paga no Pix, em poucos minutos já está já. E uma informação também, Marcelo. Teve um parente meu que teve uma dificuldade e ele esqueceu de pagar, enfim, não sei o que aconteceu, cortaram a energia dele. E aí nós ligamos para lá e há sim uma situação que você pode fazer, uma informação muito importante. De repente, vamos dizer que sua energia foi embora, sei lá, 7 horas da noite. Você pode sim efetuar o pagamento, tá? Mas você liga para lá e passa algumas informações básicas do seu comprovante. Pelo que eu vi, foi 15 a 20 minutos no máximo, a energia voltou. Então é uma questão positiva, né? Então agora, para esse lado da questão positiva, nós temos investimento, realmente é um gasto, a gente vê que a empresa hoje equatorial tem uma estrutura muito grande, né? Mas mesmo assim, toda essa estrutura, ela tem um custeio. Isso é impactável no bolso do consumidor. Aí que está. Então essa questão aí acaba indo para onde? Para o bolso do consumidor. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar a conta. É o que a gente está chegando agora a conversa. Então a gente está indo agora para um outro patamar. Então, já que chega para a população pagar essa conta, é o que agora pesa no bolso do Brasil, do paraense, né, do mojuense, enfim, do pessoal da região. É muita reclamação. Como eu falei, tem pessoas, eu joguei 30%, mas eu vou ser sincero para vocês, eu conheço pessoas que têm até 60% da sua renda comprometida por causa da energia. E para não comprometer tanto, às vezes vivem situações complicadas, né? Ele só deixa a geladeira para não estragar os alimentos, né? A televisão, mas a gente chega lá, ele está no escuro, né? Ou então ele está na sala, mas na cozinha não tem ninguém, tem que estar desligado. Claro, tem que haver essa economia, mas antigamente não existia isso, né? Na verdade, o povo tem que se adequar, né? Com essa nova estrutura que a Equatorial ela lançou agora, né? O povo tem que ter na verdade, tem que ter uma educação financeira, né? Porque ele sabe que uma gestão financeira, porque ele sabe que hoje ele realmente está pagando energia, né? Hoje ele então, tirar aquele costume, na verdade, que tu entrava no teu quarto, deixava o ventilador ligado, deixava a luz ligada, né? Então isso tudo agora é uma reeducação, né? Porque nós sabemos que o custo da energia no nosso estado é muito alto, né? Nós temos a tarifa mais alta do país, é a nossa do estado do Pará. Ainda tem a questão do imposto estadual, que é o ICMS. É um dos mais altos também do Brasil. Na verdade, é quem paga muito no bolso principalmente do povo paraense, né? Os impostos, né? Os encargos que são colocados pela empresa. Na verdade, se você pegar a sua fatura, você vai ver que é muita coisa, né? Muito o consumo é muito imposto, porque se você isolar, como estava explicando no início, se você isolar só a questão de taxas, já é alto, né? Você fosse estar lá com a sua energia, você saiu um mês para passear, um exemplo, ou algo do tipo, dessa natureza, você voltou, sua energia, você pensou que a sua energia dá super barato, vou pagar 20, 30 reais, não existe isso, pessoal. Existe um consumo mínimo, se você bifásico é 50, não é isso? 50 quilowatts. Mesmo você consumindo 12 quilowatts no mês, o mínimo vai ser 50. Ele vai baixar a iluminação pública. Por causa do consumo, que é baseado no consumo. Né? E aí as pessoas são realmente surpreendidas nesse sentido. Então a gente falando sobre a questão da energia elétrica, eu acho que a gente já deixou bem pontual essa questão, que é um problema para a população. Né? E nós temos que entender também que, devido à escassez de florestas, nós estamos com um clima muito quente. Então no verão, até no inverno, né? No verão, se você
trabalha no pesado e não tiver um ar-condicionado, dificilmente você vai dormir com qualidade, porque no outro dia você vai levantar cansado. Então, o costume do paraense, não só do paraense, mas do próprio brasileiro, mudou. Hoje nós temos acessibilidade de ar-condicionado, que não está tão caro. Antigamente, para quem tinha ar-condicionado, era só pessoas de era coisa de dinheiro, luxo, coisa luxuosa. Hoje você tem casas aí que a pessoa tem 2 ar-condicionados. Só que a preocupação tem que ser muito grande. Você tem que saber. Hoje, para a gente entender qual o consumo do ar-condicionado, por exemplo. Se nós usarmos aí, um cálculo de engenharia aqui, se nós usarmos aí ele aproximadamente 8 horas, ele vai ter um consumo de aproximadamente 150, podendo chegar até 200 kW. Por que podendo chegar até 200 kW? Porque hoje nós temos uma tabela de classificação de gasto. Ela vai de A a D. Então, os ar-condicionados, equipamentos eletrodomésticos, ele tem essa classificação. Você vê lá, né? Então, A é o que tem um consumo menor, o B é o consumo maior. Mas aí a gente tem que entender que o que tem um consumo maior é o mais barato. Então, muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento, acaba comprando barato e fica mais caro. É verdade. Quer fazer alguma pergunta aí, Elenilson? Vamos ver aqui alguns comentários aqui de nossos amigos que estão aqui acompanhando a nossa live hoje aqui, né? O sinal aqui muito importante, é de suma importância, a população está sabendo que hoje muitos não sabem realmente como funciona a nossa energia, como é que a Equatorial repassa a nossa energia. Deixa eu ler aqui, Elenilson, rapidinho. Eu estou vendo aqui o pessoal mandaram mensagem para a gente. Vamos dar um abraço aqui para o Pedro Martins, o Igor Furtado, o Pedro Martins aqui de novo, o Márcio Germano, parabéns, Marcelo, um grande profissional. Olha aí, Marcelo. Temos aqui Elisele Ribeiro, boa noite. Leandro Maciel, um abraço para o Leandro Maciel, boa noite. Deixa eu ver aqui, Tânia Bento, sucesso, obrigado. Parabéns pelo programa. Como o nosso podcast é Papo de Açaí, né? As pessoas já estão perguntando, Helena, se tem açaí. Vamos chegar lá, Não tem como, né? Vamos chegar lá. Olha só, aqui o Jafé Soares está falando que a energia solar é o melhor investimento. A gente vai chegar nessa parte aí, tá? Já no argumento. Aqui, eu achei interessante aqui um comentário da Tânia Bento, um abraço, querida, referente onde ela fala aqui que não tinha investimento de energia elétrica na zona rural. Isso é um ponto importante. Lá no passado, onde as pessoas não se preocupavam tanto com energia, mas lá no interior era raro ter energia elétrica. E como hoje agora é uma empresa particular, teve investimento, hoje a gente vê o pessoal em todo que é lugar, já tem energia elétrica, tem internet. Né? Isso aqui vale destacar também. Deixa eu ver o que está falando aqui. É isso, já mandamos abraço aí, mandamos um abraço também para o Manuel Quaresma, acho que é Quaresma, né? Então, pessoal, voltando ao assunto, então a energia realmente é um problema. Agora vamos passar, não só para nosso público, o problema. Vamos agora pontuar algumas soluções. Né? Eu acho que a gente tem que... Sempre há uma solução. Né? Sempre há uma solução. E para isso tem que ter o quê? Tem que ter artifícios que você possa procurar. E eu acho que a questão da solução são as energias renováveis. Né? Só que na nossa região, eu queria que tu falasse um pouco, Marcelo, quais são as possibilidades, né? Não só na nossa região, mas quais são as possibilidades hoje que muitas populações de outros lugares, outros países, não tem mais essa questão só de hidrelétrica e tem outras fontes de energia que também são importantes. Depois a gente vai falar qual é a melhor para a nossa região, mas quais são as outras que existem? Eólica, o que mais? Tem as usinas radioativas no Brasil. Mais na Europa, né? Mais na Ásia, onde difunde mais. Temos as usinas que usa carvão, que usa turbina de carvão. Ela faz a queima através do vapor, né? Ela gera uma energia. Então, assim, é uma usina que não vale muito a pena. Inclusive, tem que ter uma fiscalização muito grande em cima disso. Já está tendo, né? Uma fiscalização muito grande. Então, elas são umas formas de energia que no nosso estado não vai dar certo. A eólica é uma muito falada, ela é mais no Nordeste, onde tem uma densidência de vento muito grande. No estado do Pará, tem alguns projetos antigos que eles faziam em pequenos riachos, uma usina pequena, onde colocavam um mini motor, dava certo, mas gerava muito pouca energia, o custo é alto, é muito alto. Então a gente tem que entender que a geração de energia ela não é simples, ela tem alguns componentes para que ela gere.
vai gerar energia, mas ela tem que ter um aparelho para transformar. Movimento. Ele vai fazer uma centrífuga, né? Vamos falar de hidrelétrica, ela é centrífuga, ela vai ter uma rotação em grande velocidade onde ela vai produzindo energia. Só que ela vai para um outro equipamento onde ela vai transformar aquela energia para as tomadas, as energias que chegam na nossa tomada. E hoje uma solução muito barata é o que nós temos sobre nossas cabeças, é o sol. E o que mais tem na nossa região? É o que mais tem na nossa região. Só que muita gente confunde. A energia solar deu um boom de 4 anos para cá. Né? Para que todos saibam, ela só foi aprovada e promulgada a lei em 2022. É recente. Hoje, as homologações feitas pelas concessionárias só começaram a ter uma facilidade a partir de 2022. Marcelo, recente no Brasil, né? No Brasil. Porque a energia solar, ela em 1839 foi inventada em 1839. Olha só. E o que é mais interessante, eu gosto de falar muito desse assunto, porque assim, quem é apaixonado por esse assunto tem gente que não gosta. História, né? Esse é um assunto muito interessante. Porque aqueles módulos, alguns falam placa, outros falam módulo solar, mas a forma correta é módulo solar. O módulo solar ele é feito de uma rocha, chamada silício. Onde ela no Brasil tem muito, na Europa tem muito, na Ásia tem muito. Então ela passa por um corte muito fino, onde ela faz uma placa. E dentro de uma placa solar ela tem 4 a 8 camadas, depende de marca por marca. E todo mundo acha que todas as placas são chinesas. Não. Tecnologia de algum país, mas fabricada na China. Certo. Se a gente for colocar aqui nome de equipamento, por exemplo, vou citar uma placa aqui que era conhecida como Canadian. Ela já fala canadense. É uma placa canadense, porém fabricada na China. Mas por que é fabricado na China? Porque a mão de obra da China é muito mais barata. Ou a moeda lá é desvalorizada com comparação a outras moedas? Muito mais barata. E outra coisa, lá o investimento da China é absurdo. Eles têm investimento lá, você vai na China, você tromba em fábrica, uma atrás da outra de energia solar. Por quê? A China não tem rios, o Japão não tem rio. Verdade. Hidrelétrica quase zero. Foi feita agora uma das maiores usinas do mundo em Dubai e colocada em cima da água. Usina solar. Solar. Porque lá não tem como fazer uma hidrelétrica. Aí eles não querem mais investir em usinas nucleares, por tudo que já aconteceu. Sim. Então a energia solar hoje ainda é muito mais barata, investimento muito mais barato, muito mais rápido. Hoje para você montar uma usina, por exemplo, quem está me assistindo aí quer saber quanto tempo para a gente colocar uma usina? Depende muito da empresa. E nós vamos chegar no ponto sobre isso também, para ter um cuidado. Hoje, uma homologação pela Equatorial hoje é 15 dias. E aí, após a homologação, você faz a instalação, tira as fotos, faz todo o processo e pede a vistoria. O que é a vistoria? Eles vão trocar o seu relógio. Hoje, o relógio que nós usamos hoje, ele só tem uma marcação. Só tem a marcação do consumo. A energia solar é muito interessante. Ela tem 2 marcações. O relógio chama relógio bidirecional. Ele tanto manda quanto ele puxa. Então ele tem 2 marcações, que é o 103 e o 03. Tem muita gente que coloca energia solar, Alessandro, que não tem esse conhecimento. Infelizmente, algumas empresas ou os vendedores despreparados querem, na ânsia de vender, vendem, e o cliente leigo não entende, acaba não entendendo o que ele tem que consumir, como ele está consumindo. E para todos que estão aí, tem que entender que a energia solar é um excelente investimento, mas também não é mágica. Se você coloca uma quantidade de quilowatts e logo em seguida compra 3, 4 ar-condicionados e você não contratou aquilo, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Então, assim, o assunto de energia solar é muito empolgante. Hoje os nossos satélites usam energia solar. Verdade. Eles têm As que ter. sondas, todos Tem que ter energia solar. Então, a cada dia que passa, a tecnologia vai chegando. O rapaz dos carros lá, o Musk, né? Elon Musk. Ele está inventando agora um carro elétrico, onde as placas vão ficar em cima, porque o carro elétrico hoje ele tem uma durabilidade de 400 km, mais moderno. 400 km tem que recarregar. Ele está inventando um carro agora que a capa do teto do carro vai ser colocada a placa solar. E vai ser pintura, como se fosse um adesivo. E ele vai dirigindo e vai recarregando automático. Aí vai dar uma interessante. Então a tecnologia hoje da energia solar, ela está absurda. E nós temos que entender que é um futuro que não tem como voltar atrás. Renovável.
não precisa Energia mais limpa. Algumas empresas que optam por energia solar em grandes indústrias, eles têm subsídio do governo para pagar imposto, para poder investir em projetos sociais, para fazer reflorestamento. As grandes siderúrgicas, as grandes mineradoras estão todas investindo em energia sustentável, que é a energia solar. E tem inclusive, Marcelo, a questão agora, até um pouco da questão de sociopolítica, né? A gente vê que está tendo muitas reuniões entre os países justamente para falar a respeito do assunto, né? Que é a questão da energia renovável. Há uma preocupação muito grande porque o clima está mudando. Então, enfim, são vários aspectos climáticos que têm mudado. Isso a gente está falando, não é longe da gente não, a gente vê aqui na nossa realidade. A gente vê na cidade, a gente estava falando num assunto anterior, no primeiro podcast nosso, sobre o açaí. Que o açaí está faltando por quê? Porque foi muito quente, né? No verão, enfim, foi um assunto que a gente já abordou. Agora, falando sobre essa questão da energia renovável, então a gente vê que a energia solar ela não é nova, né? Na nossa região de Moju, Tailândia e Guarapemiri, a gente ainda vai chegar nessa parte, mas ela já vem de 1800 e pouco, tu falou. Na Europa, a energia solar já é muito avançada, né? Na Ásia também. Agora, falando de Brasil, na região também, eu acho que Sudeste, Sul, também já vamos dizer assim, já comum de certa forma. Mas a gente viu que houve um boom na nossa região com relação, né? Houve uma elevação muito alta da questão da procura pela energia solar na nossa região. E a gente viu muito, principalmente em Moju, que essa procura ela aumentou de forma alarmante quando houve a mudança para energia automatizada. Quando a Equatorial realmente trouxe energia automatizada, vamos ser bem sinceros aqui, porque muitas pessoas, infelizmente, não tinham condições de pagar sua energia e faziam o famoso gato, né, que a gente já conhece. E agora, com essa nova energia automatizada, praticamente, vamos dizer que zerou isso aí, né? Então, o investimento da Equatorial realmente foi muito grande, mas eu tenho certeza que eles sabiam que haveria um retorno, porque tem muitos bairros de algumas cidades que nem pagavam energia, né? E hoje, com essa questão da energia automatizada, veio essa questão positiva, mas veio também uma preocupação para as pessoas que às vezes pessoas que não pagavam energia, né? E aí vem essa grande questão: qual a solução que nós temos? É a energia renovável. Tem vários tipos de energia renovável, mas vamos jogar para a nossa realidade. Agora nós vamos entrar no assunto realmente que eu acho que compete bastante para a população. Para a nossa região, Marcelo, falando agora sobre energia eólica, né? Mas por que não bota energia eólica? Primeiro, não tem tanto vento aqui. E tu falou uma informação aqui em off para nós, antes de começar o podcast, quanto que custa uma usina daquela, só uma daquela eólica, tu falou? É quase 20 milhões de reais. Atende uma grande população, né? Mas o investimento é muito alto e complexo, né? São poucos empresários que têm condições de investir. Então, a nossa solução realmente é a questão solar, né? Que a gente vai agora adentrar esse assunto. Com relação à energia solar, Marcelo, o que tu tem a nos dizer a respeito realmente, agora aprofundando mais o assunto, por que ela é realmente a solução? E a gente quer agora, a partir desse momento, desmistificar um pouco sobre essa questão, que muita gente está colocando energia solar, mas muitas pessoas pensam que isso daí é só para rico. Né? Não, a energia solar é só para rico, eu não tenho condições. E tem pessoas que eu conheço que estão pagando R$1.000, R$1.200 de energia, e acham que não tem como colocar energia solar. Acham que é um valor muito alto, que é só para rico, e essa não é a verdade. Nós trouxemos o Marcelo aqui exatamente para trazer essa informação para você, que a energia solar é sim uma solução, e que você vai saber que cabe no seu bolso e como que você deve fazer. Pode falar para a gente aí, Marcelo. Olha, eu há 6 anos atrás, eu fui um dos precursores em Tailândia e trouxe a primeira empresa de energia solar. Certo. Trouxe da Patraia em Tailândia. O preço era altíssimo, era um absurdo, muito caro. Então, assim começou muito alto. Não teve muita procura, muita demanda. As pessoas, ainda também a energia estava tranquila. Aí, com o tempo, foi mudando. Só para você entender um número, a loucura que foi a energia solar em 2022. Em 2022, no ano todo de 2022, nós tivemos no estado do Pará 5.000 pedidos de homologação. Caramba! 2022. Janeiro de 2023, só em janeiro nós tivemos 10.000 de pedido de homologação. Já dobramos aí 100%. Só um mês. Então, e aí a gente tem bastante palestra, tem bastante eventos. Esse ano não foi passado. A gente vai ter esse número até 2022, 5.000 o ano 5.000 todo. o ano inteiro. 2023, janeiro de 2023, com quase 10.000 em apenas em apenas um mês. Por que aconteceu tudo isso? Por quê? Tivemos algum subsídio do governo,
tivemos variação na exportação, porque assim, querendo ou não, todos os produtos que são usados na energia solar, 90% é importado. Algumas empresas do Brasil importam e fazem a montagem no Brasil, mas 90% é importado. Devemos confiar 100% que é equipamento de primeira linha. Antes desse equipamento chegar até o cliente final, ele é feito todo o teste. Por exemplo, para que você entenda o investimento que você vai fazer, os modos solares hoje, qual a garantia que a indústria dá para vocês? 25 anos de geração. Muita gente fala, mas o modo só dura 25 anos? Não, 25 anos eles dão de geração. 100%. Após 25 anos, ele vai diminuindo. Produção. Lógico, tem todas as manutenções que são feitas, são a limpeza, ele vai diminuindo. Só que o módulo hoje solar, ele tem uma duração de quase 50 anos, ou mais. Lógico que ele vai diminuir, né? Então, muita gente acha que, eu vou fazer um investimento de 25 anos. Mas se nós fizermos uma conta rápida, se você que paga R$1.000, você vai parar de pagar esses R$1.000, você vai pagar a taxa mínima, iluminação pública e a taxa mínima. Durante 25 anos, se você for fazer uma conta de payback, chama payback, o que você gastaria, o que você economizou, Quantos anos? 25 anos. Faz um cálculo e você vai ter que pagar, né? É absurdo. A diferença... Vou pedir ajuda ao Daniel aí para ele fazer aí uma conta de 1.000 kW. Faz uma conta aí. É absurdo. É um dinheiro altíssimo. Você está jogando fora, né? Tá jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. Mais famoso deixando dinheiro na mesa, né? Então o que acontece? Hoje nós temos muitas garantias, hoje nós temos seguros, hoje nós temos bancos que as taxas são diferentes do financiamento de carro. A taxa de financiamento solar hoje é absurda. Bancos começam com 0,99 taxa de juros. Hoje o próprio governo dá essa fomentação para os bancos e os bancos passam para a população. Dá um subsídio para isso. O que acontece? Muita gente acha que é impossível ter energia solar. Eu, com a minha empresa, eu consigo fazer um cálculo do que esse cliente está gastando, consigo prever o futuro junto com ele, porque assim, hoje todos querem colocar ar-condicionado. Porque infelizmente no verão na nossa região aqui, não tem é condições. muito quente. Então se o cliente está gastando uma média aí de R$300 de energia sem ar-condicionado, nós fazemos um cálculo que ele vai colocar o ar-condicionado, nós fazemos algumas perguntas para ele, fazemos um estudo técnico da casa dele. E projeção também, né, Marcelo? Porque às vezes a pessoa tem um ar-condicionado, mas com uma placa solar e quer um conforto maior, ele né? quer botar outro. Então o que acontece? A preocupação nossa é posicionamento das placas, tudo tem uma linguagem técnica. Certo. Então assim, você que está me assistindo agora, quer colocar energia solar, tenha conhecimento. Veja a empresa que você vai estar fazendo o seu negócio. Veja se tem engenheiro, quem assina, se a pessoa tem capacidade, porque assim a gente vê muitos problemas. Eu tenho enfrentado em Tailândia alguns problemas com algumas empresas que os vendedores querem vender e dão preço no cliente. O Alessandro foi uma pessoa que eu dei assistência para ele e por esse motivo eu estou aqui para trazer informação, porque foi um atendimento diferenciado. Verdade. Porque quando você dá um atendimento diferenciado para a pessoa ter um conhecimento, é outra coisa. Para você ter ideia aqui, 1.000 kW, em 25 anos você vai ter uma lucratividade de R$300 mil. Lucratividade de R$300 mil. Se ele passar 25 anos e não fizer, ele vai estar jogando 300 mil. Jogou R$300 mil no lixo, no ralo. E o que é que a gente pode Pega esses fazer? 300 mil divide por 25 anos, se dá uma média de quanto mais ou menos? Por ano aí. Divide por ano. Por 12, né? Dividido por... Não, por ano. 25 divide por 25 primeiro, que é ano, são 25 anos. 12 mil por ano. Agora divide por 12. R$1.000 de economia. R$1.000 de economia por mês. Isso a gente está falando... Aí eu te pergunto, R$1.000 ajuda ou não ajuda a economizar e comprar comida para Aí eu te pergunto, nós fizemos um cálculo de 1.000 kW, mas para concessionária, 1.000 kW você não paga R$1.000. Tem isso. Nós temos que entender isso. Se nós formos fazer um cálculo de Moju aqui, você vai pagar a iluminação pública, que deu 182, mais a taxa mínima, que são quilowatts. Então você vai pagar uns R$1.200, R$1.300. Nós falamos de R$1.000 de consumo, fora as taxas. Fora as taxas. Nem colocamos as taxas. Então as pessoas que estão assistindo têm que entender que a energia solar está muito acessível hoje. E assim, qual que é a possibilidade de você ter energia solar? Se você paga R$400 de energia, tem condições de nós financiarmos e substituir. Porque assim,
tem muito mistificação que as pessoas já acham que vão pagar o financiamento e ainda vão continuar pagando a conta de energia. Com 45 dias a 50, a homologação está pronta, já está instalado, já está funcionando, já está rodando, gerando. E assim, muito bom de falar isso, não é placa solar, gente, é usina. O que é instalado para vocês é uma usina fotovoltaica. O que é fotovoltaica? É fotocélula. Quando nós saímos na rua, que o clima está nublado, e você não coloca protetor solar, quando você chega na tua casa, o que acontece? Está queimando. Esse mormaço que você vê que gera energia. Ah, Marcelo, mas está chovendo, gera energia? Gera energia. Só não gera energia quando escurece. Aí pronto. Mas na chuva ele vai gerar, lógico, vai gerar menos. Claro. Ah, o sol está rachando, está gerando energia? Tá, mas não em tanta densidade, porque o sol muito quente atrapalha. Porque nós precisamos de raios solares, não de calor. De calor, exatamente. Calor não gera energia, o que gera energia é a luminosidade. Tanto, Marcelo, que A às vezes, fotocélula. quem tem a usina pode perceber que às vezes dá 6 horas, 6h20, já Não, não, já não 6 tem, horas da manhã. já tá meio, não, eu falo de noite, 6, 6h20 da tarde, já está meio escuro, já você não vê tanto claridade, mas os raios solares ainda existem. E aí você olha lá, o seu inversor ainda está ligado. Deixa eu dar resto do que ele falou. Deixa eu dar uma dica para o pessoal que está assistindo. Lua não gera energia solar. Não, nós recebemos algumas perguntas. Hoje é dia de lua. Não, lua não gera. Eu já vi pessoas dando informação que se o dia tiver lua, não gera. Quem gera energia é raio solar. Raio solar gera energia. Outra coisa não gera. E outra, Marcelo, como tu falou, é verdade. Às vezes a gente olha lá no aplicativo e pensa que o momento de mais geração é meio-dia. E às vezes não é. Às vezes é 10 horas da manhã, 10h30. Que hora que a usina começa a gerar? Tem usinas, o céu abriu, tem meses no verão que 5 horas da manhã já está aberto. Ele começa a gerar 5h15, 5h20. O inversor já liga. Até 18, 18h20, o inversor dispara sozinho, tem um movimento de ligar e desligar. Automático. Ele faz automático. Deixa eu explicar para o pessoal de Moju como é que funciona a usina fotovoltaica. Muita gente não sabe como é que funciona, como é que gera energia. Quando você está falando isso aí, tem uma pergunta aqui interessante da Karen Maia. A pergunta dela é assim: quando falamos sobre energia solar, pensamos logo no Sol, sobre a energia que o Sol fornece para as placas solares. Mas eu quero saber sobre a taxa que é paga para a concessionária de energia. Se quando falta energia, tipo na cidade ou nos bairros, irá faltar também na casa que tem energia solar? Boa pergunta. Muito legal, Boa pergunta. muito boa pergunta. Hoje nós temos 3 formatos de energia solar. Primeira é a on-grid. Já fala, on, ligado. Ligado na rede. Necessita da rede equatorial para ter essa energia. Nós temos o segundo que chama off-grid, desligado da rede, usando um banco de baterias. E o terceiro é o híbrido, que ele usa tanto bateria quanto a rede. Então vamos lá, pró e contra. Lógico, se falta energia da equatorial, a sua casa também vai ficar sem energia. A on-grid. Qual a maior vantagem da on-grid? Sabemos que hoje a equatorial ela fez um investimento altíssimo e nós podemos perceber que hoje o relé, o tempo da energia é 30 segundos, ela voltou, ela cai e volta, mas é muito rápido. Antigamente era 2, 3 horas, passava a noite, hoje está muito rápido. Qual a vantagem de ter um on-grid? Economia. É absurda. O custo do projeto é bem interessante. É o que o pessoal mais faz, né? Off-grid, bateria, banco de bateria, por exemplo. Para que eu possa fazer um cálculo como um local desse aqui, eu tenho que saber tensão, eu tenho que saber quanto tempo vai usar cada equipamento, para mim calcular a quantidade de bateria. São baterias de gel, que são baterias de lítio. Não é bateria dessa que a gente Não é bateria estacionária, são baterias caríssimas, não são baratas. Hoje a garantia delas é pouquíssima, de 2 a 4 anos a garantia. Então por isso que é altíssimo. É muito alto o investimento. Porém, se for embora a energia, ela sustenta. Aí nós temos que fazer um cálculo. O híbrido, por exemplo, eu uso as duas vertentes. Mas aí eu quero que, quando acabar a energia, eu possa usar um ventilador, minha internet, o custo não fica tão alto. Agora, para mim usar um ar-condicionado, o custo já ficaria alto. muitas baterias. Muitas baterias.
Por exemplo, quem mora em zona rural, que é a zona isolada, ele quer ter internet, ele quer usar uma bomba, ele quer usar as lâmpadas e o freezer, ainda vale a pena. Agora, para a cidade, o off-grid, se você desligar totalmente da Equatorial, fica muito inviável. Não compensa. Não vale muito a pena. Não sei que você tem uma bala forte aí, um investimento muito alto para fazer, vale a pena. Porque como tu falou, acho que foi a preocupação dela. Essa pergunta foi muito importante da Karen, porque eu já vi muita gente falar, mas eu vou pagar a usina solar, mas se for embora a energia, eu fico sem energia. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando sobre a economia. E se você não tiver, você vai ficar sem também. Se você não tiver, você vai pagar a conta, mesmo não tendo energia, tu vai pagar a conta? Vai pagar a conta, né? Vamos fazer uma conta para ver se vale a pena a energia solar? Vamos lá. Por exemplo, quem paga 500 kW, né? Nós já sabemos que a eliminação de 500 kW aqui de Mogi é R$74. Se você usa bifásico, você vai pagar mais 50 kW. Então você paga 74 mais 50 kW. Se a tua energia, você vai pagar a média de 1,15. Bate 1,15 vezes 500. 575. Mais R$62, que é a média da taxa. Mais 74. 500 kW você vai pagar R$714. Com a energia solar, você vai ter energia, você vai pagar 70, se você gastar os mesmos 500, que muitas vezes com energia solar você não gasta os mesmos 500. Você quer gastar mais. Você quer gastar mais, vamos botar aí R$74 mais os 62. R$136 menos 720, eu vou botar aqui. Você tem economia de R$584. R$584 você consegue pagar uma parcela bem menor em 500 kW com financiamento do banco. R$584 você pode pagar uma parcela até de 36 vezes. E tem alguns bancos que trabalham retroativo. 584 vezes 36 vai dar um investimento de uns R$20 mil. R$21 mil. Né? Se você tiver a pagar à vista, não tem coisa nada. Agora tu pega 584 vezes 25 anos, vê quanto a lucratividade que você vai ter. Pensou? Vamos resumir aqui nesse sentido. A pessoa que não está colocando placa solar na sua casa, ela está deixando dinheiro na mesa. Simples. E às vezes, jogando dinheiro fora. E às vezes passando dificuldade, eu já vi muita gente passando dificuldade, pagando sua energia lá de 700, 600, já reclama, né? Porque tem muita família que ganha um salário mínimo. Faz mágica, né? E aí vive em situações, uma lâmpada só, uma televisão, uma geladeira. Tem gente até que desliga a geladeira algumas horas de noite. Outra coisa, esse investimento que você está fazendo é por algo que é seu. Sim. E depois que você pagar? Acabou. Só vai pagar a taxa de iluminação pública e mais a instalação mínima. Aí você já pensou você na sua casa, com um ar-condicionado, com uma televisão, tranquilamente com a energia elétrica, não tem essa preocupação, o conforto maior e mais. E depois que o projeto estiver pago? Outra coisa, muita gente acha que a Equatorial persegue as empresas de energia solar. Não. Nós temos que entender que quando nós geramos energia, como é que funciona a usina hoje? Coloquei os módulos solares lá no teu telhado, tem todo o processo, não é só módulo solar que gera energia. Sim. Tem os cabeamentos que vêm, que são os cabos solares, e ele vai até um produto chamado inversor. Aí tem todas as proteções. Esse inversor ele transforma corrente contínua em corrente alternada. Por exemplo, o meu carro, por exemplo, ele funciona com bateria. Se eu tirar a bateria, ele não liga. Sim. Né? É uma corrente contínua. E aí ele tem que transformar para ele dar ignição. A energia solar é a mesma coisa. A energia é captada pelas placas, ela desce, vai até o inversor, transforma a energia e ela passa pelo relógio da Equatorial e vai até a rede. Aí depois ela volta para a tua residência. E essa passagem para a rede vai te gerando um crédito. Quando é à noite, não tem sol. À noite você consome o que você jogou. Qual que é a principal vantagem da energia solar para a Equatorial? Eu estou alimentando a rede dele com energia de qualidade, com energia renovável, com energia com potência. Então a rede dele está sendo alimentada. Por exemplo, se eu tenho uma rede aqui, muitas vezes as pessoas veem, essa rede deu obra. Por que deu obra? Porque está faltando energia. Muitas vezes na rede tem uma escola, um hospital, tem alguns transformadores, eles têm um custo de energia muito gasto. Sobrecarregando. Qualquer coisa, a Equatorial faz um projeto para atender uma rua X, que de repente de viabilidade, de repente não tem escola, de repente uma escola tem um consumo muito maior. E aí quem é prejudicado é o pessoal do bairro. As casas. Porque geralmente quem tem transformador trabalha na alta. E nós pegamos a energia da baixa tensão. Então muitas vezes o que acontece? Falta energia na tua casa,
porque está sobrecarregando. Agora, com a energia solar, nós estaremos alimentando aquela rede e dando um potencial muito grande naquela rede. E colocando e retirando. Então, nós temos que entender que quando a gente gera essa energia, eu jogo para a rede, ela passa pelo meu relógio, ela computa. Quando eu uso, ela computa. Então, ela vai ter duas marcações, o 103 e o 03. No final do mês... Lá no contador ele pode acompanhar. No final do mês ele vai acompanhar pela conta, vai acompanhar pelo aplicativo de geração. Geralmente, quando é uma empresa séria, ele apresenta para o cliente um aplicativo onde você monitora a sua geração bruta, diária, mensal, a todo momento. E, por exemplo, eu, com a minha empresa de energia solar, eu faço monitoramento de todos os meus clientes. Todos os dias eu olho de manhã, de tarde e de noite. Se eu detectar algum problema, eu entro em contato com o meu cliente. E o aplicativo que tu monitora, hein, Marcelo, é interessante, que se ele mesmo é automatizado, ele cria um alerta, né? Vamos dizer que tá tendo uma produção mínima, ele vai criar um alerta para ti, você já vai entrar em contato com o cliente. Algum risco, algum problema, se alguma placa não está funcionando, se o inversor não está trazendo uma corrente correta. É o famoso pós-venda, né? Pós-venda. Isso é muito importante. E a gente vai falar justamente agora sobre isso. A gente sabe que existem muitas empresas, como eu falei para você, a população sabe que há uns 3, 4 anos atrás, realmente começaram algumas empresas, e hoje são dezenas de empresas que fazem a questão da placa solar. Mas a gente vê, eu acompanho muito essa questão da placa solar, por isso que eu fiz questão junto com a Lenilson aqui, de a gente trazer o Marcelo para falar a respeito, que é um assunto muito pertinente para a população. E o objetivo maior, como eu falei, é desmistificar essa questão de que placa solar, de que usina solar só é para rico ou para pessoas que têm condição. Você que paga nisso, Marcelo, R$500 de energia por mês, você já está jogando dinheiro fora. Né? E ainda mais, você paga, eu conheço pessoas, né, de baixa renda, enfim, pessoas que pagam valores de R$200, R$300 que já pesam na sua economia mensal. Né? E pessoas que pagam R$500 de energia e acham que, não, eu falei um dia desse com um amigo meu, ele falou, não, mas a minha energia é baratinha, eu pago R$600. Mas você poderia estar economizando, você está jogando dinheiro fora. Multiplica por 12, vai passar o tempo não para. Sendo que ele vai pagar por resto. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí já pensou? E aí quando ele tem pessoas que um cidadão meu falou comigo, falou, rapaz, olha, eu abri os olhos depois de 3 anos. Olha o tanto de dinheiro que eu joguei fora. Agora a gente paga a parcela do financiamento, financia quem não tem condições de pagar à vista, né? Marcelo, tem ou não tem pessoas que pagam à vista? Tem gente que faz, se aperta, enfim, às vezes ia comprar um outro bem, alguma coisa, fala, não, peraí, eu quero um conforto, né? Deixa de comprar um bem e compra à vista. Tem muita gente. E se você pode comprar à vista, você vai ter uma economia muito grande, porque você não vai pagar os juros do financiamento. A gente sabe que não é tão alto, né, como tu falou, tem um certo incentivo do governo, mas é os juros, né? E também tem as estratégias, você tem que ser um gestor, você tem que ter as estratégias. Tem pessoas, às vezes, que parcelam, né, mas faz aquela estratégia, peraí, eu vou parcelar numa parcela bacana aqui, mas tem mês que eu vou economizar, eu vou pagar uma da frente e pago uma de trás. E quando você paga uma de trás, por exemplo, uma parcela de R$1.000, se você começar a pagar lá de trás, uma parcela lá de trás que você ia pagar R$1.000, você paga 700, 600, 500. Amortiza o juro. Amortiza demais, né? Então, se você ia pagar, você tem que ser inteligente. Se você ia pagar, por exemplo, sei lá, 12 mil de juros, dependendo do projeto, se você fizer essa estratégia, você cai para 7. Tem situações que você paga a primeira parcela e o valor da primeira parcela, a última, você consegue pagar quase 2. Já pega aqui, já paga lá, e aí que você ia pagar em, sei lá, em 4 anos, 5 anos, normalmente às vezes o pessoal paga 5 anos, você paga em 2 anos e meio, 3 anos. Diminui o payback grandemente. E é aquilo que eu sempre falo, Marcelo, é uma questão pura matemática. É simples. Pegue o seu papel, pegue essa calculadora, faça os seus cálculos, chame o profissional da sua confiança, uma pessoa que realmente já é profissional. Eu falo também, Marcelo, que tem muita gente às vezes que faz com pessoas que nem entende tanto de placa solar, que são representantes do representante do representante. Né? O Marcelo é proprietário da empresa, não é isso? Então é importante você fazer com uma pessoa. Eu pesquisei bastante. Quem me conhece na cidade, na região, eu faço meus próprios projetos. Eu dou até dica para o meu concorrente, não, a gente fala parceiro. Fala, gente, nós temos que fazer projeto para inverno. Eu não faço projeto para verão. Verão é muito fácil porque o sol está lá. Eu faço projeto para inverno porque eu sei que no inverno a gente tem uma queda de 10% a 20% na geração, porque é normal. Então, se você fizer um cálculo para atender o cliente no inverno, você... Tranquilamente, no verão ele vai ter uma gordurinha. Eu costumo brincar com meus clientes que energia solar é igual urso. Quando no verão ele come, no verão ele come, no inverno ele dorme. Ele vai guardando energia. Então eu costumo dizer, eu faço essa brincadeira com eles,
que no verão a gente tem que gerar muita energia, para no inverno a gente ter uma sobra. Aí tem toda essa estratégia, né, Marcelo? No verão, o pessoal que tem placa, que tem usina, faz a limpeza para poder captar mais, né? Tem toda uma estratégia do pós-venda que você sempre dá. Há uma dica muito legal. Hoje, você coloca a usina no local, você pode mandar para beneficiários. Isso é importante. Até 49 beneficiários você pode cadastrar. 49. 49. Se você tiver sobra, até 49 beneficiários você pode Marcelo, cadastrar. falando em sobra, desculpe interromper aqui, tem um telespectador aqui, o Marcos Silva, ele fez a seguinte pergunta: se eu tiver energia solar em casa, sobrando, eu posso repassar para quem eu quiser ou é só para a pessoa que estiver no meu cadastro? Vamos lá, muito legal essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito legal. Com a nova regra, hoje a Lei 14.300, que é a lei da energia solar, que ela envolve a lei do consumidor, teve algumas mudanças. Antigamente, as pessoas queriam revender energia, e não é bem assim. Opa, calma lá. Hoje você só pode transferir energia, sobra de energia, com o mesmo cadastro. Por exemplo, a minha usina está no nome do Alessandro, eu só posso transferir saldo para o Alessandro, ele coloca lá, por exemplo, a mãe dele, tem que transferir para o nome da mãe dele. A conta da energia, ele pode transferir a energia. E outra coisa, se ele é um cliente antigo e tem saldo, ele não pode mandar, com a nova regra. Ele só pode mandar as gerações atuais, o que gerou naquele mês. O que está guardado há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele só pode usar na usina. E tem que salientar para aqueles que não sabem. Isso é muito importante, Marcelo. Tem que salientar que a energia ela fica por 5 anos. Se você não usar, ela é dispersada. Aí começa uma nova arrecadação, vai guardando novamente. Então, só pode transferir para da mesma da usina. O nome tem que estar na usina, a usina principal, a usina geradora que pode fazer os beneficiários. E outra vantagem, pode ser em qualquer lugar do estado, tá? Qualquer cidade do estado, menos em outro estado, eu não consigo. Mas dentro do estado eu consigo colocar em qualquer cidade. A usina que vai, a residência que vai receber não precisa fazer alteração nenhuma. Não precisa ser bifásico, pode ser monofásico, não tem problema nenhum. Bacana. A beneficiária. A beneficiária. Isso é muito importante, né, Marcelo? Porque tem gente às vezes que tem lá a sua casa, mas tem seu estabelecimento comercial, 12 estabelecimentos comerciais, tem de repente o seu parente, né? E aí você, como tu falou, só tem que estar no nome do titular, né? Essa questão. Então foi muito boa a pergunta aqui, muito boa pergunta, isso é importante. Vamos lá, o que nós temos aqui mais de pergunta? Lenilson, quer fazer alguma pergunta mais aí para o Marcelo? A gente já está em 57 minutos e eu não queria nos alongar tanto, nossa média é sempre aí 50, 60 minutos, como a gente fez da última vez. Então, Marcelo, eu acho que foi muito importante a sua vinda aqui, né, para o podcast, o nosso segundo podcast. Eu sempre falei desde o início que o nosso intuito desse podcast é informar a população, trazer sempre assuntos que vai impactar de forma positiva onde? No bolso da população, né? A gente vai sempre trazer esse tipo de assunto. Eu acho que o assunto da energia elétrica é fundamental, né? A gente já tem um assunto no próximo podcast, mas a gente fez questão de falar sobre energia elétrica porque aqui realmente assola a população e realmente pesa no bolso da população. Eu acho que o que ele trouxe aqui de informação, você que está assistindo o nosso podcast ao vivo, né? A gente agradece de coração. E também você que vai estar assistindo depois, né? O podcast vai ficar salvo aqui na nossa página, enfim, no perfil. E você vai estar assistindo também. Você compartilhe com as outras pessoas, essa informação é muito importante. Você que tem a sua energia, que você está pagando aí numa energia, né? Enfim, que está pesando no seu bolso, que você achava, né, que não era para você, que era tão complicado, não é tão complicado. Ainda mais quando você tem uma pessoa que realmente entende. O Marcelo, como eu falei, ele é proprietário da empresa. Às vezes você conversa com pessoas que são representantes do representante. Eu tive um amigo que teve problema com essa situação, né? E comprou do representante, e ele simplesmente saiu da empresa e teve problemas, né? Então é bom sempre você conversar com um profissional que entenda. O Marcelo não só entende placa solar, mas é profissional da usina solar, mas também é profissional da área, né, da parte de elétrica. Então a gente deixa aqui, né, a saudação para todos que participaram do nosso podcast, tanto ao vivo, ou você também que vai assistir, compartilhe essa informação com outras pessoas. E se você também tem interesse em saber um pouco mais, né, você de repente estava com alguma dúvida e não deu para perguntar, ou você está assistindo depois do nosso podcast, a gente vai deixar aqui o telefone da direção do podcast, se você quiser entrar em contato, tirar dúvidas, de repente fazer seu projeto, fazer seu orçamento, para falar com o Marcelo. A gente vai deixar aqui, acabei de botar aqui, ó, o WhatsApp da direção do podcast, tá? Deixa eu ver se eu consigo
fixar, acabei de fixar aqui. E aí você pode entrar em contato com a direção e a gente vai estar passando o telefone do Marcelo, não é isso, Marcelo? Queria que você desse as suas considerações finais a respeito do assunto, né? Queria te agradecer pela vinda sua aqui, a gente está aqui essa hora aqui batendo esse bate-papo. Ele se dispôs, né, a estar conversando com a gente sobre o assunto. O Marcelo entende bastante, eu converso com o Marcelo já há alguns anos, né? E sempre que tem uma pergunta de um amigo, eu sempre gosto de ajudar, né? Eu sempre falo, Marcelo, um amigo meu está com uma dúvida assim, assim, assado, e são dúvidas pertinentes, né? Algumas são dúvidas assim bem simples, né, que a gente já sabe, mas algumas são dúvidas bem pertinentes, importantes, e o Marcelo ele sabe não só a questão básica, mas realmente é um profissional que sabe a fundo o assunto. Então, se você quiser procurar o Marcelo, pode falar com a gente no WhatsApp aí, o DDD 91-991-450808. Vou deixar agora, para a gente finalizar aqui, um momento para o Marcelo fazer suas considerações finais. Então, fique à vontade, Marcelo. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo espaço, agradecer dois jovens aqui que estão empreendendo. É muito importante esse trabalho que eles vão fazer na cidade aqui, de trazer informação para a população. Porque muitas vezes as pessoas ficam refém de picaretas, refém de pessoas que vão te levar a informação incorreta. Então, assim, sempre que você for fazer algo, procure um profissional de qualidade. Pergunte se a empresa tem engenheiro, quem é o engenheiro, pegue as informações, os documentos do engenheiro, veja se tem um projeto. Hoje o projeto de energia solar é como se fosse uma construção. Tem a ART, tem um projeto Unifilar, tem como se você saber como vai ficar o teu projeto, tem alguns cálculos, tem muita coisa. E outra, Marcelo, e tudo documentado, né? Isso é muito importante. Eu já vi pessoas fazerem usina solar na sua casa e fez com pessoas, eu falei, como é o que tu assinou, como é que foi o recibo do que você pagou? Eu conheci uma pessoa que deu uma entrada e parcelou o restante, né? Financiou, e eu perguntei a questão do projeto, eu perguntei a questão do contrato, não tinha contrato, não tinha recibo do que pagou de entrada, então eu achei Como é que vai resolver? É assim, tomara que não dê problema, mas se der um problema jurídico, como que essa pessoa vai, tá entendendo? E, inclusive ele fez um pagamento que não era nem no nome da empresa, era do vendedor. Como que pode isso? Eu falei, meu amigo, você tem que pesquisar um pouco a respeito. Já pensou se você tem um problema? Isso aqui é um investimento alto. Então você tem que fazer tudo preto no branco que eu falo, né? Questão de documentação é muito importante. Pode continuar, Marcelo. Olha, eu vim aqui, semana passada nós instalamos um projeto aqui em Moju. Aí o cliente, não te conheço. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar, instalo, se você me paga depois que eu homologar. Está instalado, instalamos semana passada. Exatamente. Instalei, homologuei, só está esperando a vistoria para ele me pagar. Nunca vi ele, mas eu fiz isso por ele. Ele falou, Questão de por credibilidade. que você fez isso? Eu falei, primeiro, eu sou pastor de igreja, né? Eu tenho que dar testemunho, né? Não posso falar mentira, eu tenho que dar testemunho. Então, eu fiz dessa forma para ele, sem problema nenhum, instalei, está funcionando, ele vai me pagar só depois. Então, você que está me assistindo agora, quer ter um projeto de qualidade, quer economizar até 95%, tem como. Tem sim. Com energia solar, nós conseguimos fazer projeto de qualidade, projeto que vai gerar, que você vai não ter dor de cabeça. Energia solar dá problema? Só se for instalado errado, só se não tiver orientação técnica, só se não tiver pós-venda, aí daria problema. Se você não conseguir falar com o responsável, vai dar problema. Porque outra coisa, no meu caso, eu antecipo o problema. Quando eu vejo que está errado, eu ligo para o cliente. Fala, fulano, seu sistema está ligado, qual que é o problema que tem aí? Ele vai ter que me passar algumas informações técnicas para eu poder resolver. Se for uma cidade que eu não tenho um eletricista, eu mando a minha equipe. Se for uma cidade que eu tenho um eletricista, eu mando, porque na maioria das cidades aqui no Pará tem parceria. Então fica muito mais fácil fazer esse trabalho. Mas energia solar eu sou suspeito, Né? porque a gente se empolga, né? Falando em tecnologia. Ainda tem mais, Marcelo, um ponto muito importante também com a questão de profissional, né? Eu falo porque assim, eu também sou uma pessoa que eu falo muito com meus amigos a questão da usina solar, né? E a questão da empresa também é muito importante, porque a gente vê que, por exemplo, você teve condições de fazer isso para o cidadão lá, que você acabou de falar, porque você tinha um certo capital para fazer isso. Sim. A gente vê muitas empresas, que às vezes são empresas pequenas, né? Não, nada contra, mas às vezes eles não têm capital para fazer aquilo. Então ele fecha com você, aí ele pega, espera o seu dinheiro, por isso que às vezes tem empresas que demoram para fazer. Teve um cidadão que falou, não, o meu foi rápido, né? E aí aquela minha amiga também foi rápida, que eu estava até conversando aqui em off. Mas tem pessoas que esperam, porque normalmente eles fazem o contrato, 90 dias. Até 90 dias eles podem instalar, né? E aí, como eles não têm capital, eles esperam o dinheiro quando é financiamento, pegam o dinheiro, com esse dinheiro eles fazem o pedido,
pagam, esperam chegar para depois instalar. Foi o que eu expliquei para um amigo meu. Eu falei, não, possivelmente ele não tem capital, então ele vai ter que pegar seu dinheiro, mandar para esperar para chegar para depois instalar. Quando é uma empresa que tem um capital, ele consegue fazer muitas outras coisas diferenciadas, porque ele não vai trabalhar necessariamente com o dinheiro do cliente nesse sentido, né? É um diferencial que você falou. Que você e assim, está começando a estreitar, tá? Alguns bancos, eles não estão pagando o integrador. Primeiro você tem que entregar a usina pronta, ele paga o kit do cliente e aí chega a usina. Porém, as pessoas têm que entender que não é só o kit solar. Entra muitas outras coisas que é o integrador, documentação, quem não tem engenheiro tem que pagar engenheiro, tem que pagar projeto, tem que pagar RT, tem que fiar cabos, aterramento, proteção, tem muita coisa que agrega a energia solar, que não é só o kit chega uma parte, aí você te manda uma parte, as outras saem. Então, se a empresa não tem um capital para te dar um produto de qualidade, para você evitar um problema, e outra coisa, equipamentos. Tem equipamento bom e tem equipamento de baixa qualidade, que não vai durar aquilo que o cliente, que o fornecedor está falando. Hoje eu, graças a Deus, eu trabalho com equipamento de ponta de linha, só equipamento de primeira linha. Até hoje, no tempo que eu trabalho com energia solar, eu tive dois problemas com garantia de cliente. Mas o que eu fiz? Eu trabalho com equipamento meu. Deu garantia de cliente, eu pego o meu, coloco para o cliente, entro na garantia, espero chegar o dele, quando chega o dele eu retiro o meu, então o cliente não fica sem geração. Tem que entender que um dia sem geração é prejuízo. Porque o sol está lá. É isso, pessoal. Na verdade, Marcelo, se a gente fosse aqui conversar... Tem muito assunto. Tem muito assunto. Tem muito assunto, a gente ficaria a noite inteira aqui conversando. Tem muitas perguntas, muitos aspectos para conversar, mas eu tenho certeza que o que tinha que ser passado foi passado nesse sentido. Eu tenho certeza também que as informações foram muito valiosas para as pessoas, né, que vão compartilhar, que vão, quem sabe até assistir novamente. Posso deixar o preço de um projeto, só para eles aguçar? Um projeto de 500 kW hoje custa 16.350. 500 kW. Se a gente for calcular, a gente calculou quanto que deu a energia durante 25 anos. 16.380. Um projeto de 500 kW. A verdade é o pessoal que não está colocando usina solar está perdendo dinheiro. Essa é a grande verdade, né? Então, eu queria também que o nosso amigo Elenilson falasse um pouco as suas considerações finais a respeito. A gente já fala. Quer mandar abraço. Mas pode falar, né? Pois bem, pessoal, primeiramente eu quero agradecer aqui a vinda do pastor Marcelo aqui, né? Nosso amigo Alessandro aqui. Pois nós estamos mais uma noite aqui colocando um papo que é de fundamental importância para a população do nosso município, né? Então eu creio que esse projeto, quando eu e o Alessandro criamos, foi exatamente com esse intuito, para levar informações de suma importância, né? E hoje nós estamos trazendo aqui uma delas, que é a questão da energia, né? Verdade. O custo da energia e suas soluções. E nosso grande amigo aqui, Marcelo, trouxe, esclareceu tudinho para a gente, né? Tirou dúvida de muita gente e eu acredito que abriu a mente de muita gente. Então eu quero agradecer a presença do Marcelo, agradecer a presença do Alessandro, agradecer a presença de todos que estão participando, todos que estão comentando com a gente. E eu quero dizer que daqui para frente nós vamos levar mais e mais informações para a população do nosso município. É isso aí. Vamos deixar agora a parte final aí para o Marcelo, que vai mandar um abraço para o pessoal. Né? Quero agradecer a todos aqui de Moju. Sempre estou aqui em Moju, sempre estou passando aqui em Moju. Vocês vão me ver pela rua aí, sempre estou atendendo cliente aqui. E assim, quem quiser mandar mensagem, pode mandar aqui pro canal. Eu não tenho problema nenhum em atender, dar assessoria para aquelas pessoas que já têm energia solar. Eu dou muita assessoria para as pessoas que têm dúvida, que muitas vezes compram um projeto e o projeto não está gerando. A gente pode fazer uma avaliação técnica para você, não cobro nada. Eu tenho prazer em fazer isso, eu tenho prazer em falar de energia solar, eu tenho prazer em ver que o cliente está sendo bem atendido. Você é um amante do assunto. Eu adoro esse assunto. Quero mandar um abraço para minha esposa que está assistindo lá em Tailândia, para o meu neto, para minha sogra, para todos os meus clientes. Eu mandei aqui o link para todos os meus clientes aí. Que Deus abençoe todos. Agradecer pelo convite. Esse projeto é um projeto que vai crescer muito, porque Moju precisa de informações. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa informação técnica. Então, quando tem um profissional capacitado, eles têm um olhar muito cuidadoso. Eu sou suspeito em falar. Eles têm um olhar muito cuidadoso. Quando traz um profissional que vai trazer informação para que consiga a população entender o que está acontecendo, é muito bom. Muito prazer a todos aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.